Guys, nós já vimos regras de derivação de várias funções. Nós vimos a derivação de uma função potência. Se a potência for de variável, basta passar o expoente para frente e diminuir um desses expoentes. É claro que se no lugar da variável for uma função, aí nós deveremos aplicar a regra da cadeia, pois nesse caso nós temos uma função interna. Nós vimos a regra para a derivada da função exponencial. Como é que eu derivo a função exponencial? É a própria exponencial. Sabemos que aqui em cima fica a interna da função exponencial. Então, se no lugar dessa variável for uma função interna, tem que aplicar a regra da cadeia e, portanto, multiplicar pela derivada da interna. Ou seja, se você derivar a exponencial de seno de x, como sabemos, própria exponencial, mas aqui nossa exponencial tem interna que fica aqui em cima. Então a gente deve multiplicar pela derivada da interna. Nós vimos a derivada da regra da raiz e derivada de funções trigonométricas, ou seja, de várias funções. Mas nós não vimos derivada da função ln, e eis que veremos agora. Lembrando que a interna do ln, se lembrarmos lá daquela aula de estrutura de funções, está aqui nessa aula, o ln possui uma estrutura semelhante à das funções trigonométricas, ou seja, logo após o nome ln vem a sua devida interna. Então, como é que eu faço para derivar o ln de uma variável x ou o ln com uma função interna? Vou colocar um f de x, vou colocar um u. Vamos imaginar que esse tal aqui não seja uma variável e sim uma função. Guys, a derivada do ln é um pouco mais simples do que se aparenta. Basta repetir a sua interna aqui embaixo e pronto, você já derivou o ln. Mas essa regra é a regra para o ln de variável. Assim como todas as regras de derivação, nós começamos vendo como é que derivava aplicado em variável, aqui potência de variável, exponencial de variável, vimos as trigonométricas de variável, o ln também começamos com ln de variável. E no caso de ln de função, como é que fica? Basta aplicar a regra da cadeia, que consiste em que? Multiplicar pela derivada da interna. Então, quando você for derivar o ln de função, eu vou colocar um pouco mais embaixo. Vou colocar isso aqui um pouco mais embaixo, aqui para questão de espaço. Quando você for derivar o ln de função, como é que você faz? Mesma regrinha, pegue a sua interna, repete embaixo. Acabou, só não acabou porque justamente nós temos a função interna. O que a regra da cadeia nos diz? Que nós vamos multiplicar pela derivada da função interna. É isso, é assim que a gente deriva o ln. Só que tem um detalhe. Acontece que essa derivada da função interna, já que ela já está aqui, por que não mover ela para cá, né? Já que podemos muito bem mover ela para cá, não tem problema nenhum. Se você quiser deixar ela aqui e colocar um aqui em cima, igual aqui, que é um aqui em cima, fica a seu critério. O importante é, na hora de derivar a ln, repetir a interna embaixo e multiplicar pela derivada da interna. Então vamos aos exemplos.